Você já parou para pensar que muitas pessoas tímidas, às vezes, que têm tanto medo, né, de serem julgadas, seja pela aparência ou pela forma como agem ou vestem, acabam fazendo coisas que meio que você pensaria assim, poxa, mas essa pessoa não devia nem estar fazendo isso se ela tem medo de ser julgada, se ela é tímida, por exemplo. Será que isso é só timidez? Será que tem alguma coisa de autossabotagem aí? Vamos tentar falar um pouco sobre esse tema, que eu acho que ele é meio espinhoso, mas se a gente falar com carinho, eu acho que dá para fazer uma bela pausa para sentir sobre isso. Vamos lá? Oiê, eu sou o Thiago Queiroz e esse é o podcast Pausa para Sentir. Eu sou psicanalista e eu quis fazer esse podcast muito na vontade de construir um espaço que a gente pudesse falar com calma sobre as coisas que acontecem aqui dentro, que a gente pudesse refletir, elaborar sobre as nossas emoções e sobre a vida cotidiana, de uma forma acessível, de uma forma leve e até, por que não, descontraída. Eu espero que esse podcast, inclusive, seja o seu companheiro de jornada aí de autoconhecimento e também de cura, porque quando a gente elabora sobre as coisas que acontecem com a gente também está dando um passo em direção a um pouquinho ali de cura de algumas feridas que aconteceram, que às vezes são feridas, inclusive, da nossa própria infância. Mas antes, se você aí gosta tanto desse podcast, você pode me ajudar de duas formas. A primeira é divulgando. Manda ele para as pessoas, me marca nos stories, que eu vou adorar poder ver você ali me ajudando a divulgar esse projeto que eu faço com tanto carinho. Agora, se você aí, além disso, tem R$ 10 no seu bolso, que todo mês você pode oferecer ali para um projeto que você ama, que é esse podcast que vos fala, e que não vai te fazer falta, então entra lá no orelo.cc/pausa para sentir, que R$ 10 mensais é só o suficiente para você me ajudar a manter a produção desse podcast, que tem custo, as coisas têm custo, a gente está melhorando equipamentos, você talvez não tenha percebido, mas a iluminação desses novos episódios dessa nova temporada já estão bem melhores, você pode perceber que talvez a estética esteja um pouco melhor da câmera e tudo mais, então a gente está aqui, ó, a gente não, eu estou aqui tentando melhorar cada vez mais a qualidade do que você está recebendo aí. Então, se você puder me ajudar com R$ 10 por mês, eu vou ser muito grato a você. E você ainda entra na Nação Pausadinha, que é o nosso grupo de apoiadores secreto lá no WhatsApp, que a gente está sempre se ajudando, está sempre conversando, trocando ideias, se conhecendo, comentando sobre os temas de cada episódio. Então, acho que você vai gostar de fazer parte disso também. Então, vamos lá. Esse é mais um dos episódios que eu queria muito falar sobre um tema específico, então não estou trazendo nenhum e-mail, tá? Se você está curtindo episódios assim, me avisa, me fala. Agora, se você fala assim, não, por favor, volta com os e-mails urgentemente. Muito provavelmente no próximo episódio eu já vou trazer, tá bom, os e-mails de volta. Mas eu queria muito falar sobre timidez, até porque, quer você acredite ou não, eu sou um cara muito tímido. E eu sempre fui muito tímido, ainda sou muito tímido. E você pode pensar assim, poxa, como é que um cara que ele é tão tímido, ele consegue fazer tanta coisa na internet, expor a própria voz, expor as próprias histórias, as próprias vulnerabilidades, expor inclusive a própria imagem. Bom, é possível. Porque isso também é comportamento treinado, tá bom? Os primeiros vídeos que eu fiz há, sei lá, 8 anos atrás pro YouTube foram difíceis. Eu não vi os primeiros vídeos, porque eu não conseguia ver a minha própria imagem. Eu achava aquilo tudo muito estranho. E para falar a verdade, eu ainda sou bastante tímido porque com pessoas que eu não conheço, eu ainda me sinto bastante travado. É muito legal receber, por exemplo, o carinho de alguém quando eu encontro no shopping, na rua, quando eu for em algum evento, as pessoas me reconhecem e tal. É muito gostoso sentir isso. Mas eu não posso deixar de dizer que não é nada, vamos dizer assim, tranquilo para mim lidar com isso. Lidar com pessoas que vêm falar com você e que vão conversar com você, isso para mim ainda me deixa nesse lugar de timidez extrema. Não existe outra palavra. E assim, a timidez, o que ela é? Ela tá normalmente, até assim, se a gente for falar através da psicanálise, ela tá muito ligada a essa sensação, na verdade, a esse medo de rejeição, né? Então assim, todas as pessoas que têm de alguma forma medo de serem rejeitados, de não se sentirem amados, né, ou se deixados de fora, são pessoas que normalmente serão categorizadas como tímidas. E aí eu já deixo logo uma deixa aqui para você, tá bom? Não curto rótulos, tá bom? Então, dizer que você é tímido vai te travar ali, vai te colocar numa caixinha. Dizer que você tem timidez, talvez uma timidez muito grande, é outra história. Te dá mais poder, porque não vira essa profecia autorrealizável. Se eu, por exemplo, desde sempre me visse como tímido e que isso me definisse completamente, talvez eu nunca nem tivesse criado esse podcast, falado sobre as coisas que eu falo.
porque eu sou tímido. Então, uma pessoa tímida não tem como falar em público dessa forma. Mas se eu sei que o que eu tenho é timidez e isso está ali atrelado ao meu medo de rejeição, ao medo de não ser ouvido, que são medos que eu tenho desde quando eu me lembro por gente. Uma das coisas que mais me deixavam angustiados, por exemplo, na escola, era quando eu tentava falar alguma coisa e ninguém me ouvia. Aquilo para mim era devastador. Então, às vezes, eu preferia ficar em silêncio, o que é uma das características bem marcantes de quem tem timidez, né? Do que falar qualquer coisa. Porque para mim era terrível falar e não ser ouvido, falar e ninguém prestar atenção. Isso para mim sempre foi um gatilho terrível. Até com a minha própria esposa, assim, às vezes eu tô falando um negócio, ela tá fazendo outra coisa e ela pode até estar prestando atenção. Eu prefiro esperar ela ter atenção total no que eu tô falando, de tão angustiante que é a sensação de, será que ela tá me ouvindo mesmo ou não? Será que ela tá ignorando totalmente aquilo que eu tô falando? E isso me, sabe, eu trago isso desde o início da minha vida. Será que é por isso, talvez, que eu tenha criado um podcast? Porque aí eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui estão me ouvindo e ninguém vai me interromper? É uma coisa a se analisar. Mas o que é importante a gente perceber é que a timidez ela está realmente atrelada com essa sensação de que, sabe, você não vai ser ouvido, você não vai ser entendido, você não vai ser acolhido, você será rejeitado. E aí vários comportamentos podem vir desse medo. Como, por exemplo, você ter medo de falar em público, você começar a ter reações fisiológicas, né, de suadouro, de aquela coisa que parece até uma crise de ansiedade às vezes, mesmo sem ser de fato uma crise de ansiedade, mas você fica nervoso. Por exemplo, você se vestir de determinada forma, ou até você não sentar com ninguém na hora de comer, na hora de lanchar. Você às vezes prefere o isolamento total do que o medo de talvez ser rejeitado. Entende? E aqui eu acho que é a pista perfeita do que eu gostaria muito de falar ao longo desse episódio. Esse será que eu vou ser rejeitado é talvez uma das coisas mais angustiantes da nossa existência. E para quem tem timidez e para quem tem esse padrão de comportamento, isso se torna ainda mais grave. Mas eu não vou dar spoiler não. Vamos com calma, porque tem mais coisa ainda para falar. A timidez, por exemplo, ela é esse estado de hiperconsciência sobre o que o outro pensa de você. E esse outro, o que ele pensa da gente, na maioria das vezes, nem é realidade. É essa visão que nós temos do outro, porque é tudo herdado, inclusive, da nossa própria infância, de como que a gente foi cuidado pelos nossos pais, aquilo que os nossos pais disseram, daquilo que estava ali na cultura ao nosso redor, né, ao longo do nosso crescimento, da nossa infância. Então isso tudo cria essa percepção do outro. E esse grande outro que é fantasioso, ele tem expectativas com relação a você. Mas perceba, esse outro não é o outro de verdade. Porque a gente não sabe qual que é a expectativa daquele outro, daquele seu amigo, por exemplo, daquela sua namorada. Você não sabe exatamente qual que é. Talvez com um certo nível de intimidade você até saiba. Mas na real, assim, no dia a dia, com pessoas que você não tem tanta intimidade, e que normalmente são as pessoas que mais afetam a gente, é justamente porque a gente não sabe qual que é a expectativa. Então entra essa figura poderosa e opressora do grande outro, do que ele espera de nós, que na verdade está tudo aqui dentro. É o que a gente acredita que a gente deve ser ou performar para que nós sejamos dignos de sermos amados pelo grande outro, que no final das contas é uma grande somatória de coisas que a gente viu, vivenciou e aprendeu com os nossos próprios pais. Parece papo de maluco, né? Mas tem muito sentido isso daí. É justamente o momento em que a gente faz essa virada de chave, de entender que, talvez essa timidez ela não seja tão aterrorizante, porque isso está lá, porque isso não está de fato lá, isso está aqui dentro. Essa hiperconsciência que eu tenho sobre o que o outro está pensando de mim, do que o outro está esperando de mim, sem esse outro nunca às vezes ter verbalizado o que ele espera de mim, porque às vezes sim, né, se aquele seu colega ele vai falar, eu gostaria que você fosse dessa forma, dessa forma, dessa forma. Aí você vai decidir se você vai atender isso ou não. Mas quando isso não está dito, quando isso é subtendido, tem muito espaço para a nossa própria subjetividade e para a nossa própria projeção do que a gente acha que o outro pensa e espera de nós. Entende? E aí, bom, vamos entender então esses comportamentos que são, vamos dizer assim, percepções
de um comportamento de timidez e que podem ser encarados como autossabotagem. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente, quando observa, por exemplo, a pessoa que é extremamente introvertida, tímida, né? Botou ali, a pessoa é tímida. Pá, categorizei aquela pessoa, rotulei aquela pessoa, que já é problemático, mas vamos lá. Aquela pessoa dali é tímida. E aí aquela pessoa ela se veste de uma forma estranha, se veste de uma forma não convencional. E você pode pensar assim, poxa, né? Vamos pegar esse exemplo. Você está na escola, você está na faculdade, tem aquele cara que se veste de uma forma muito peculiar. E é uma pessoa extremamente tímida. Não é só porque pertence a um grupo que tem uma identidade própria, entende? É uma pessoa que se veste de uma forma muito peculiar e porque não tem grupo nenhum e é só extremamente tímida. E aí você poderia pensar assim, poxa, mas isso nem é inteligente. Se essa pessoa tem tanta timidez e não quer ser vista, percebida, quer passar desapercebido como se fosse invisível pelas outras pessoas, por que ela faz isso? Isso não seria nem lógico, mas é. É porque a gente não está falando de razão aqui, a gente está falando de inconsciente, daquilo que são os medos mais profundos e terríveis de determinada pessoa. E o que a gente entende conscientemente como paradoxo nada mais é do que, e às vezes até de autossabotagem, nada mais é do que um mecanismo de defesa. Inclusive, é por isso que eu acho que às vezes a gente pega tão pesado com esse termo autossabotagem, como se isso fosse algo que a pessoa decididamente, né, deliberadamente, ela escolhesse se sabotar. Porque né, aquela coisa assim, nossa, você tem depressão. Você não precisa ter depressão. Ai, caramba, olha só que incrível. É realmente, agora pronto, não tenho mais depressão. Não é isso. Ah, você se sabota muito. Você tem que não se sabotar. Nossa, incrível, eu nunca pensei sobre isso. Vou parar de me sabotar. Não é assim que funciona a coisa, sabe? Então, entender que o mecanismo de autossabotagem nada mais é do que um mecanismo de autodefesa, aí a gente começa a entender como que a gente pode se ajudar, se é a gente que está nesse lugar. Vamos lá, vamos tentar explicar de uma outra forma. Pega esse exemplo dessa pessoa que se veste de uma forma muito peculiar na sua faculdade, beleza? Tá ali. E essa pessoa é extremamente tímida. Ela tem medo de interação, talvez ela tenha o que a gente já conversou aqui, né? Essa coisa do medo da rejeição, que no fundo todos nós temos, tá bom? Isso não é algo que só existe em pessoas que têm timidez muito agravadas, mas essa pessoa está ali, está dessa forma. E aí você pensa, bom, por que então que ela se veste de uma forma se ela não quer se ela quer passar desapercebida por outras pessoas e vai fazer de um jeito que vai garantir que todo mundo veja essa pessoa, porque ela se veste de um jeito diferente, porque ela age de um jeito diferente e por isso vai acabar tendo comportamentos com ela que é o que ela mais detesta, sejam de rejeição, sejam comportamentos de zoar essa pessoa, né, de implicar com essa pessoa, de apelidar. Eu sei porque eu fui muito assim, eu não sei se eu me vestia de uma forma muito esquisita, imagino que não, mas o meu maior desejo era passar pela minha adolescência invisível, que ninguém soubesse quem eu era, mas as pessoas sabiam. E aí, justamente porque eu não queria nada disso, eu recebi apelidos que me seguiram por anos da minha vida e que eu odiava, porque né, apelidos nunca são apelidos bacanas, né, que vão levar a sua moral para lá pro alto. Então, eu passava por isso. E aí você pensa assim, poxa, essa pessoa então, por que ela está fazendo isso? Se ela quer passar desapercebida, ela deveria, sabe, tipo, se camuflar no meio da multidão, se vestir como as pessoas. Mas é aí que mora o mecanismo de defesa que a gente vê, inclusive dentro de autossabotagem, que é essa pessoa, se ela faz isso, ela vai ter que lidar ainda com a incerteza de que se ela vai ser respeitada ou não, se ela vai ser zoada ou não, se ela vai ser aceita ou não, se ela vai ser inclusive rejeitada ou não. E essa angústia de saber se aquilo vai acontecer ou não, para determinadas pessoas, isso é a pior sensação que você pode ter. Essa incerteza de será que eu vou conseguir passar pelo dia de hoje sem ser percebido? Será que hoje eu vou ser zoado ou não? Isso daí, minha gente, deixa você completamente desestabilizado emocionalmente. Porque essa dúvida sobre e aí, o que vai ser? É muito angustiante para algumas pessoas. E aí, o que essa pessoa faz? Mesmo que nesse mecanismo inconsciente, que é encarado como autossabotagem, ela vai fazer com que, por exemplo, ela garanta que aquilo ali vai acontecer com ela. Porque dentro de algumas pessoas, dentro da mente, do que as pessoas sentem, da história que elas têm, às vezes é menos doloroso ela passar por aquilo que ela já está acostumada a passar a vida inteira do que a dúvida
de saber se ela vai ser zoada ou não. Então é meio que eu vou garantir então que eu vou ser zoado, que eu vou estar estranho, porque aí eu tenho certeza que eu não vou ser, eu não vou passar desapercebido. E não é porque essa pessoa quer aparecer, é porque ela não consegue lidar com essa dúvida. E não é também só porque, mas ela não é, nem esperta. Não, não é isso. De novo, isso é inconsciente. E mais ainda, existe uma outra camada aí. Às vezes essa pessoa tem uma autoestima tão fragilizada que ela não acha que ela nunca vai ser capaz de fazer isso. Então ela acha, na verdade, que ela merece toda essa rejeição que ela recebe. Imagina uma criança, por exemplo, que ela sofre rejeição, negligência. Não estou falando que é o caso de todas as pessoas tímidas, tá, gente? Então não é isso. Mas pega um exemplo de uma pessoa que passou maus bocados na infância, seja com seus pais, seja na rua que morou, com as pessoas que estavam ao redor dela. Essa criança, uma das coisas que essa criança faz, inclusive enquanto mecanismo de defesa para poder sobreviver a todas essas circunstâncias, é achar que ela merece aquilo. É achar que ela realmente é algo que não merece esse afeto, esse respeito, não merece ser recebida e ouvida pelas pessoas. Então, entrar nesse mecanismo de garantir que isso aconteça é também um reflexo de, não, mas é isso que eu mereço. Nada diferente pode acontecer comigo, porque eu não sou legal o suficiente, eu não sou desenrolado o suficiente, eu não sou bonito o suficiente, eu não falo bem o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente. Então isso tudo vem de um lugar muito anterior ao que você está vendo dessa pessoa, ou que está acontecendo até com você. Então, é bom a gente olhar com muito carinho. E se isso acontece com você, como isso já aconteceu muito comigo, o que eu peço é que você olhe para você com mais cuidado, com mais carinho, sabe? Não é porque você merece isso, não é porque você é horrível. É porque te disseram muito isso provavelmente ao longo da sua infância e você teve que acreditar nisso, porque você era criança. E era o máximo que você tinha para poder lidar com tudo isso. Entende? E desfazer isso, depois de adulto, é muito difícil. E requer muito trabalho. Trabalho de análise, trabalho de criar consciência sobre esses padrões. E ainda assim vai ser muito doloroso, porque envolve muita coisa. Tem muito gatilho aí para ser trabalhado. Então, entenda, não é só uma questão de, pare de se sabotar, não precisa ser tímido. Não é isso. Hoje, você talvez que está me ouvindo aí, pausadinho, pausadinha, você até reconhece que não é só falar a pessoa não ser tímida. Mas se você olhar para qualquer criança, ainda hoje em dia, que tem alguma expressão de timidez, o que todo adulto ao redor dessa criança praticamente vai falar vai ser isso. Para de timidez, para de bobeira. Você não tem que ser tímida. As pessoas não vão acolher isso daí. E isso só gera mais angústia para essa criança. E às vezes a gente esquece de onde vem essa angústia que a gente sente hoje em dia. Vem lá de trás. Bom, era um pouco disso que eu queria falar hoje com você aqui. Eu espero que tenha feito sentido de alguma forma. Se fez sentido, me dá aqui uma pista de que você gostou dessa conversa, porque eu sinto que tem alguns temas que às vezes são meio difíceis de elaborar. E aí talvez sejam os meus próprios medos, né, falando aqui, mas eu não sei se eu conseguir ser tão claro, porque é uma coisa confusa e que as pessoas tendem a misturar muito ou só olhar como algo extremamente ruim. E eu acho que a chave ela é a autocompaixão mesmo. Então, assim, a gente reconhecer que isso é um mecanismo de defesa, isso é nada mais, nada menos do que você tentando se defender daquilo que te machuca, daquilo que te angustia. Isso por si só já é uma forma de se curar, tá? Então, se fez sentido ou se não fez, me deixa aqui nos comentários ou manda e-mail para mim. Mas comenta aqui no Spotify ou comenta se você está vendo isso aqui pelo YouTube. Me diz o que você está sentindo, como é que te bateu esse episódio aí. E se você aí está lá na Nação Pausadinha, você já sabe. Eu quero que você fale sobre esse episódio lá no nosso chat secreto de apoiadores, tá bom? Bom, e é claro, a gente está acabando mais um episódio aqui dessa nova temporada. Espero que você esteja curtindo esse novo momento do podcast. E se você gosta desse podcast, tem algumas formas de você me ajudar, né? Primeiro é me seguindo nas redes sociais. Então você pode seguir o podcast, que é o @pausa pra sentir podcast, ou o meu @ pessoal, que é o @Thiago Queiroz, com TH e Z no final, beleza? Além disso, você pode me ajudar a piramidar mais pausadinhos e pausadinhas por aí. Sim, você pode chegar simplesmente e mandar para seus amigos. Falar assim, poxa, olha, esse episódio aqui, ele tá um bilu teteia. E aí agora eu tô entregando minha idade, mas tá uma belezinha, ó, chuchu beleza. Entreguei de novo, mas você entendeu o que eu quis dizer? Tá maravilhoso esse episódio. Manda para as pessoas. Se você conseguir mandar esse episódio para 3 pessoas, caramba, olha quanta gente nova a gente vai estar alcançando
com as nossas conversas e reflexões por aqui. E é claro, se sobrar aí R$ 10 por você aí todo mês, poxa, considera me ajudar, considera me apoiar financeiramente. Vai lá em orelo.cc/pausa para sentir e lá você vai ter acesso à nossa nação pausadinha, o chat mais fofo, mais acolhedor que eu já vi nessa vida de apoiadores. Então tenho certeza que você vai adorar também fazer parte disso e poder comentar inclusive esse episódio já direto por lá. Tá legal? Com isso então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um beijo e fique bem.